Nossa reflexão de hoje, vamos falar de uma espécie de manual de sobrevivência, a partir de Francisco de Assis. Venham comigo, que nós temos um itinerário de humanização. Precisamos de um manual? Aqui nós temos a visão de Frédéric Marie Le Miotet. A experiência de Francisco não é uma teoria medieval, mas o manual prático para o século XXI. Trata-se de uma sabedoria antiga capaz de curar as feridas da nossa realidade de hoje. Vamos juntos conferir? Vamos ficar com a ideia do manual de sobrevivência. Pode ser uma estratégia de resiliência. A pedagogia franciscana proclama que o antídoto para o esgotamento moderno reside na vulnerabilidade ao real, resgatando a sabedoria de Francisco de Assis como um itinerário prático de humanização sob a ótica de Frédéric Marie Le Miotet. Ao substituir a blindagem emocional pelo encontro que transforma, este guia confere a simplicidade voluntária e o desapego digital em estratégias fundamentais da saúde mental e resiliência contra a ansiedade contemporânea. Portanto, a comunidade em aprendizagem desafia o olhar utilitarista ao propor a contemplação do ordinário como uma disciplina, provando que a gratidão e a aceitação da própria imperfeição são as ferramentas definitivas para encerrar a tirania da performance. A educação abandona os novos hacks, truques da produtividade para focar na potência do ser e na fraternidade concreta, curando a alma exausta por meio de uma versão invencível de conexões autênticas. É um chamado contagiante para trocar o desespero silencioso pela audácia de habitar o presente, transformando a crise de propósito em uma jornada de leveza, paz e sentido profundo. Maravilha? Então, a educação abandona os novos hacks, truques. Vamos conferir? Venham comigo. Vamos conferir. A massa de homens leva vidas de silencioso desespero. Nossa, que frase forte para começar a nossa análise de hoje. Pois é, ela é do Toró e é bem antiga, mas soa quase como um diagnóstico médico para os dias de hoje, né? Totalmente. Parece que o esgotamento, o burnout e aquela ansiedade de estar sempre online tomaram conta de tudo, até das causas. Com certeza. E é por isso que o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje vai focar em algo bem diferente. O Manual de Sobrevivência do João Barros. Isso. E o contexto desse material é fascinante, porque assim, com a chegada do ano jubilar de 2026, a expectativa era de um texto puramente teórico, talvez. Um documento padrão. Exato. Mas o que a gente tem, na verdade, é a análise do Frédéric Marie Le Miotet sobre Francisco de Assis. E sobre o impulso do Papa Leão XIV, isso não ressurge como uma daquelas aulas chatas de história medieval. É um itinerário prático. Isso. É uma cura tática para essa alma exausta do século XXI. Então vamos desempacotar isso. A primeira grande quebra de paradigma desse manual é tratar a vulnerabilidade como um despertar. A ideia de abandonar aquela blindagem emocional que a gente constrói para sobreviver, sabe? O autor fala da história clássica do Francisco beijando o leproso. O que ele chama de encontro que despedaça, né? Exatamente. É sobre ter a coragem de deixar o desconforto quebrar a nossa anestesia diária. E para visualizar esse despedaçamento, as fontes trazem a obra São Francisco e o Pobre, do artista tanzaniano George Lilanga. Isso mesmo. Ele usa a estética Chetani. Na mitologia da África Oriental, os Chetani são tipo espíritos ou demônios, figuras do outro mundo. E ele pinta essas criaturas com formas bem fluidas. Cores super vibrantes, tudo para ilustrar uma verdade bem difícil de engolir. Que a cura para o isolamento moderno exige encarar o que assusta a gente. É permitir que a dor e a realidade crua do outro afetem a gente. Sem desviar o olhar. E aqui a coisa fica muito interessante.
Porque a partir do momento em que a gente se deixa afetar, acontece o que o manual chama de conversão do olhar. Que é parar de encarar a vida com aquela lente utilitarista. Aquela mania de achar que tudo e todos são recursos para a gente extrair vantagem. Exato, e passar a praticar a contemplação do agora. As fontes chegam a citar a fotografia contemplativa como um exercício para isso. E lendo sobre isso, aquela pintura, O Cântico das Criaturas Africano, do mestre moçambicano Malangatan Nguema, faz todo sentido. O que mais chama a sua atenção nessa obra especificamente? É que ela traduz de forma visual o que o texto chama de ecologia de parentesco. A tela mostra humanos, animais e a natureza todos entrelaçados. Uma teia mesmo. Sim, não existe uma hierarquia onde o humano domina o resto. É uma teia onde todos compartilham o mesmo destino. E internalizar isso muda muita coisa. A gratidão deixa de ser só um sentimento passivo. Vira uma ferramenta ativa contra a ansiedade. E se a gente conectar isso ao quadro geral, chegamos no conceito de simplicidade voluntária. Que seria a atualização prática da pobreza franciscana para o nosso tempo. Isso. Mas espera aí. Quando se fala hoje em minimalismo digital ou detox de celular e cancelar assinaturas, isso não corre o risco de soar só como uma moda passageira? Como assim? Quase como um privilégio de quem já tem muito e de repente decide ter menos, sabe? Essa é uma provocação fundamental. Mas o manual argumenta que não se trata de uma estética de revista, e sim do fim da performance. Tá. O desapego aí é sobre abandonar a tirania de ter que ser produtivo e admirável o tempo todo. E aí entra o conceito franciscano da perfeita alegria. Que não é estar feliz porque tudo deu certo, né? Exatamente. A perfeita alegria é encontrar paz justo no momento da rejeição, do fracasso, quando a gente perde o controle da nossa imagem pública. O manual até cruza isso com os estudos da pesquisadora Brené Brown. Sobre a coragem de ser imperfeito. É focar na potência de ser em vez de parecer. Então o que isso tudo significa na prática de quem está no meio da correria diária? Significa que essa sabedoria, analisada pelo Lemerhout neste manual de sobrevivência, não é um convite para fugir para as montanhas e ignorar a complexidade do mundo. É um mergulho direto na realidade. Usando a fraternidade concreta e a leveza interior como escudos reais contra a obsessão pelo acúmulo e pela aparência. Uma mudança de postura radical. Com certeza. E para quem acompanha a nossa discussão, fica uma reflexão final que vai bem além do nosso próprio umbigo. Se adotarmos de verdade essa ecologia de parentesco e pararmos de ver o mundo e as pessoas apenas como recursos a serem extraídos, como é que a nossa sociedade e um sistema econômico que dependem inteiramente dessa extração desenfreada conseguiriam continuar funcionando? Excelente reflexão. Revisitem. Vale a pena. E o manual de sobrevivência, com dados da Idade Média, em Francisco de Assis, nos faz pensar. Permaneçamos no bem e na paz.